Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos retornar ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Muito interessante, muitas pessoas comentando, então curta, comente, compartilhe, né? Envie aí, as pessoas são muito curiosas, né? Nesse estudo, você está tendo a oportunidade de estudar mesmo, né? A verdade do livro do Apocalipse, sem aí confusões e coisas erradas, né? Que muitos falam. Nós estamos estudando versículo por versículo, para que não haja dúvida, para que não haja erro. Amém? Então vamos lá. Aula passada nós estudamos a abertura dos 6 selos. Agora nós vamos ter um interlúdio, um intervalo, do 6º para o 7º selo. Então, agora nós falamos na aula passada sobre os 144 mil, né? Que são ali das tribos, né? As tribos de Israel, e é um total de todos os cristãos, né? De todos os gentios. Então, agora nós vamos ter assim, a primeira visão é uma visão de 144 mil, a totalidade dos cristãos, né? Espiritual. E na segunda visão, dos glorificados. A primeira vai dizer que são crentes gentios, e a segunda vai dizer que são todos gentios mais judeus. Então, abra aí sua Bíblia, Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos. Então, depois daquela visão, ele teve uma outra mais ampliada ainda. Então, pessoas no total, né? O povo de Deus, gentios, né? Ou ele exclui os judeus, estavam em pé. A visão volta para o céu, são pessoas que já morreram e estão no céu, diante do trono e do Cordeiro. São salvos, vitoriosos, purificados, limpos pelo sangue de Jesus, com folhas de palmeiras, usadas para a celebração da vitória. Nós já recebemos a vitória e vamos tomar posse plena no final. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, as bocas diante do trono, palavras de exaltação a Deus pela salvação. Era o reconhecimento da ação de Deus na salvação. No verso 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então a visão está no céu, todos que são de Deus estão diante do trono, já morreram e continuam adorando a Deus, né? Gratidão. A vitória é dos servos de Deus. Então, não importa o que está acontecendo na terra, é o livro das certezas que nos espera depois da morte. Então, eu volto a falar, é o livro da esperança para aqueles que são cristãos, para aqueles que creem em que nós teremos uma recompensa, nós teremos uma vida eterna. Verso 12, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o conteúdo da adoração, assim seja a vontade do Senhor que está sendo realizada. Então, são 7 palavras de adoração. Então, compõe aqui a adoração plena, completa, para a eternidade. Verso 13,
um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos 24 anciãos pergunta para João: quem são e de onde vêm? No verso 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o Senhor é um tratamento respeitoso com o ancião e a igreja é arrebatada. Judeus passam a pregar, se convertem na grande tribulação, morreram por causa da fé e se mantiveram fiéis a Deus, puros, limpos e salvos. Verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, diante do trono, porque são salvos, né, desde a morte, na presença de Deus, servindo, cantando, clamando. Então, totalmente na presença de Deus, né? Deus continuará fazendo a sua obra até o final dos tempos. Capítulo 7, verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, nos aponta para o final, plenamente satisfeitos na presença de Deus, numa segurança plena. Verso 17, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, a nossa garantia é Cristo, não são obras. Cordeiro, como pastor, cuida e guia para o descanso, paz, presença de Deus. É a vitória final, a vida grandiosa. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. Então, nós vimos aqui, até aqui os 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Agora, nós vamos ver o 7º selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Então, agora, o 7º selo vai ser aberto. Então, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Primeiro, o momento de suspense, né? E temos a expectativa, aguardando o resultado do rompimento do 7º selo. Então, segundo, o silêncio para ouvir as orações dos santos. Verso 2. Então, viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dados 7 trombetas. Então, a visão continua no céu. A trombeta era muito utilizada para sinais de coisas importantes que haveriam de acontecer. Os 7 anjos são especiais, eles recebem 7 trombetas, que através deles teremos acontecimentos especiais também. Temos 7 anjos de pé diante de Deus e dadas a eles 7 trombetas, que ao toque de Deus, ele vai dar o start. Verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha
diante do trono. Então, além dos 7, veio um outro anjo, que tem um altar, e muitos intensificam esse anjo como o próprio Cristo. A mediação, pegando o incenso no altar, junto com as orações dos santos, né? Que no Antigo Testamento era feito pelo sumo sacerdote, ele que era o mediador, e agora na nova aliança é Jesus Cristo. Outros pensam que seria um anjo semelhante a Gabriel, que levou a resposta de Deus, né? Essa explicação é até melhor, um anjo mesmo, e ele trabalhava junto ao altar. Então, o primeiro altar de incenso na porta do véu, no Antigo Testamento, o fogo que queimava o incensário vinha de um segundo altar, do sacrifício, onde o sacerdote pegava a brasa e levava para o incensário, era o altar do incenso. Muito incenso, quer dizer, muitas orações chegam a Deus, as orações, e ele as ouve. O céu é mostrado como uma figura do tabernáculo. Deus recebe as orações coletadas pelo anjo que as leva até Deus. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Subiu. O trono estava mais acima de onde estava o anjo. As orações para a justiça e para os santos, lá no capítulo 5, verso 10, você pode encontrar isso. Incenso era o aromático, traz orações aceitáveis a Deus. A oração não é perda de tempo, né? Ela é muito valorizada porque ela chega até o trono de Deus. Verso 5, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, a figura perfeita de Deus, o anjo vai ao altar, pega brasas, põe no incensário e atira, né? Atira, joga na terra, indicando que algo do céu vem para a terra. Então, respostas às orações dos santos. As coisas acontecem na terra. Então, é esta a resposta. Ele joga na terra este fogo, que é a resposta das orações que foram coletadas, foram enviadas pelo incenso, a fumaça que subiu. Sinais de que o julgamento de Deus se aproxima. Eventos começam a acontecer na natureza da terra, sinal de que o juízo já está acontecendo. Verso 8. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Os anjos estavam em preparo para tocar, indicando a plenitude do propósito de Deus. Em resposta às orações dos santos, Deus traz situações desencadeadas para o toque das 7 trombetas. Então, o contexto das orações é muito importante. Elas são atendidas. O clamor para a justiça dos santos. Então, agora 7 trombetas vão ser tocadas. Nós temos eventos pesados, temos o trono, o cuidado de Deus pelos seus santos, selando as pessoas. Nós temos que ter a esperança, pois serão dias difíceis, mas Deus está cuidando dos seus servos. Reconhecerão que estão sendo guardados pelo Senhor. Verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados na terra. Foi então queimada a 1/3 da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Saraiva é granizo. Fogo é fogo misturado com sangue. Significa destruição severa.
reação na natureza, do céu para a terra. Em Êxodo 9, 23, é um paralelo aqui com as pragas do Egito. Então Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então, 1/3 da terra, quer dizer, 33,33%, é uma porcentagem simbólica, né? É uma destruição grande, parcial, não é total. Então, o toque das trombetas, essas trombetas vão trazer estragos para a terra, mas estragos parciais em algumas situações, em algumas coisas, que vão se somar e criar, no final, o grande juízo da terra. Então, nós temos o indicativo de uma trombeta que vai atingir a produção de alimentos na terra, e foi o que ocorreu no Egito. Verso 8, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Explica a movimentação de um vulcão, um maremoto, um terremoto, um tipo de sinal diferente de abalo com o mar. Chama juízo de Deus. O mar vai sofrer, 1/3 é parcial, não é total, e em sangue desequilibra a vida marinha agora. Então, trazendo esse desequilíbrio ambiental, sinais perceptíveis, sinais diferentes. Todos esses acontecimentos nós nunca tivemos, né? Então, vai ser assim, bem notável. Saberemos que é o Senhor já no seu juízo. Verso 9, e morreu a terça parte da criação, né, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, outra vez, nós temos mais 1/3 da criação no mar agora, e embarcação. Não são literais, mas mostram que não é uma totalidade. A alimentação foi grandemente atingida. O mar era usado para trazer alimento. Além da falta de alimento, também agora vai faltar embarcações. Não navegarão para trazer o alimento. Então, as trombetas trazem eventos severos, mas são parciais. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte dos rios, e sobre as fontes de águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Então, 1/3 caiu do céu. Então, o céu está comandando esses juízos, porque vem de Deus, né? Todos os comandos. Agora, sobre a água potável, a água doce. A estrela seria simbólica, né? Um desequilíbrio nos rios. A tocha é o fogo do juízo, trazendo problemas sobre o abastecimento das águas. Tivemos o abastecimento do alimento, agora o abastecimento de água. Verso 11, o nome da estrela é absinto, e a terceira parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, o absinto é algo muito amargo. Era um sinal do juízo de Deus, transforma a água potável em não potável. Muitos morreram da crise de abastecimento, bebem dela e morrem. Em Jeremias 9,15, cita absinto como símbolo do julgamento de Deus. Diz, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: eis que darei de comer losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. Então, é uma referência, né, a
Apocalipse 8:11, que ele está se referindo a esse versículo do livro de Jeremias. Verso 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, um terço parcial, né? Os luminares serão apagados. Então, em parte, né? Uma escuridão diferente, um simbolismo, né? De todos os lados, Deus mostra ao ser humano a sua ação, similar a uma das pragas do Egito, onde houve total escuridão. Verso 13, então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, a visão e a audição, uma águia falante, né, voando pelo meio do céu. É o animal que voa mais alto e tem a visão mais aguçada. E ela fala 3 ais, o simbolismo de coisas terríveis, né, a repetição. Então, essa águia simboliza coisas mais terríveis das que aconteceram já. São diferentes. E os selados de Deus continuam protegidos. Capítulo 9, agora, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, a estrela caída é a menção. 1. O diabo agindo na terra, mais terrível, ou um anjo caído, né? Um ser diabólico. Então, a chave do poço do abismo, Deus deu a chave, permissão do inferno, demônios que estavam presos, né? Inclusive Judas, e agora são soltos. Eles vão atormentar, fazendo parte do juízo de Deus. Verso 2, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, a fumaça é um incêndio terrível. A nuvem indica sinal de calamidade, tudo simbólico. O que sai da fornalha é muita coisa, é grande fumaça. Então, o maligno tem permissão especial de Deus para que os seus anjos, os demônios, desse abismo, possam realizar mais coisas do que presos nos ímpios. Ainda tem ímpio. 9:3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Então, junto da fumaça, gafanhotos, que simbolizam poder maligno para atingir os ímpios, está lá em Joel 2, de 4-10, né, a narrativa do juízo para os últimos dias. Eles vêm em nuvens, né, ligado à fumaça, trazendo fome, trazendo destruição. E escorpião, né, venenoso, maligno, trazendo danos aos incrédulos. Não é de uma vez só. Hoje a sociedade está sendo minada por pensamentos contrários a Deus. Então vai provocando danos a eles. Verso 4, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, eles são limitados, porque os juízos, né, os demônios, estão debaixo das limitações de Deus. Ainda não podem aqui tocar na alimentação. São gafanhotos, não podem atingir os selados de Deus,
lá em Efésios 1:3, né? Os demônios reconhecem quem é o Senhor, então eles têm um ataque direto ao homem, ao ímpio, né? Em Apocalipse 7, fala da proteção especial aos 144 mil, né? Os judeus mais ímpios, todos aqueles que estão selados. Verso 5, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Então não era para matar os homens como juízo, mas atormentar, né? O interior das pessoas, né? Pela distância de Deus. 5 meses é simbólico, é um período curto de tempo de vida do gafanhoto. Doloroso, mas não é fatal. Amém? Nós vamos parar por aqui por enquanto, né? Já falamos bastante, muita coisa, deu uma revisada aí nesta aula. Espero que você esteja gostando, né? Vem muito mais coisa por aí. Vamos entrar daqui a pouco em outros grandes simbolismos, né? Vamos estar aí falando. Espero que tenha clareado o seu entendimento, você esteja aí aprendendo e gostando dessas aulas, amém? Então, tenha aí um excelente final de dia na presença do Senhor Jesus, né? Continua aí com Ele aprendendo para não ser enganado. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus permitir.